Bom, nós vamos hoje abrir a nossa Bíblia no livro de Josué. Vamos abrir em Josué, no capítulo 9, e vamos conversar um pouquinho sobre isso. Semana passada falamos do pecado de Acã, e hoje nós vamos falar o efeito do conhecimento do Senhor na vida de quem ouve, sabe? Porque a palavra de Deus é muito divulgada, difundida, pregada, anunciada hoje nos 4 cantos da terra, né? Tudo quanto é canto se prega a palavra, você liga o rádio, tem a palavra, vai na internet, tem a palavra, vai nas igrejas, tem a palavra, e a gente ouve a palavra quase que o tempo todo. E é interessante que a mesma palavra, quando atinge alguém ouve, ela causa um efeito diferente. E nós hoje podemos, através desse texto, nós vamos pensar um pouquinho sobre o efeito do conhecimento do Senhor na vida de quem ouve, O que acontece quando você ouve a palavra de Deus? O que isso causa em você? O que isso tem causado na humanidade, nas pessoas que ouvem a palavra do Senhor? Porque a gente imagina que se a pessoa ouvir a palavra de Deus, pronto, está resolvido, né? Porque basta saber ler, basta entender, basta saber o que é ponto, vírgula, reticências, o que mais? Exclamação, interrogação, e daí aquilo vai causar um efeito em função daquilo que está sendo anunciado, né? A Bíblia diz assim, olha, a palavra não está distante de você, né? Palavra da fé, basta você ouvir, mas a experiência nos diz que não é bem assim. E nós vamos usar essa história de hoje para entendermos o que acontece. O efeito do conhecimento do Senhor na vida de quem ouve. E nós vamos para o livro de Josué, capítulo 9, versículo 1. Vamos ler esse texto? Diz assim, e sucedeu que, ouvindo, então está grifado ali, ouvindo isso, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus e os amorreus e os cananeus e os perizeus, os heveus e os jebuseus, todos ouviram, né? Se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. O primeiro efeito, irmãos, que causa o ouvir a palavra do Senhor, por incrível que pareça, e nesse caso nós temos um exemplo, é guerra. Por que será que é guerra? Aqui, eles tinham ouvido que o povo de Deus, aquele mesmo povo, eles tinham ouvido o testemunho de que era um povo que Deus estava abençoando, que Deus estava dando vitória, que Deus havia aberto o mar vermelho para eles passarem. Eles ouviram a história lá do Egito, como Deus se manifestou com aquelas pragas, né? E como em cada lugar que eles iam, o Deus de Israel abençoava e eles ganhavam nas batalhas. Eles tinham ouvido. E daí, o que eles pensaram? O que nós pensaríamos aí? A gente sabe que vem o exército do Senhor aí, que é um exército vitorioso, poderoso. Qual seria a nossa posição diante disso? Eu creio que todos nós pensaríamos, nós vamos nos humilhar, nós vamos derramar o nosso coração diante desse Deus, que é o Deus deles. Nós vamos aceitar esse Senhor na nossa vida. Nós vamos entregar o nosso coração, porque nós temos o testemunho de que esse Deus é poderoso. Quem que fez isso? Quando a gente vê a conversão de Raabe, né? Ela diz assim para os espias, o povo todo está tremendo aqui, porque nós temos ouvido sobre o Deus de Israel, nós temos ouvido sobre o que Deus fez no Egito, nós temos ouvido o que
Deus operou, dando vitória a vocês. E daí Raabe diz, eu sei que o Deus de vocês é Deus no céu e Deus na terra. Quero fazer uma aliança com esse Deus. Os irmãos estão percebendo a diferença? Um grupo, o povo, ouviu sobre esse Deus. Raabe ouviu sobre esse Deus. Raabe fez uma aliança com esse Deus. E esse povo se preparou para a guerra. Será que acontece isso hoje em dia? Como será que é hoje em dia? Quando a pessoa ouve sobre esse Deus. Mas sabe, às vezes as pessoas não querem aceitar o que ouvem, né? Nós vamos ver um exemplo disso. Vamos abrir a nossa Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 14. O Senhor Jesus aqui, ele exemplifica esse acontecimento com o fato da sua vida. Deixa eu explicar o contexto. Jesus morou toda a infância e adolescência dele, aonde? Em Nazaré, né? E depois ele mudou-se para Cafarnaum, aonde ele começou o ministério dele. E lá em Cafarnaum ele começou a fazer milagres, começou a pregar, começou a anunciar, começou a transmitir. A multidão ia atrás dele. E o povo lá de Nazaré, onde viram ele crescer, começaram, olha, uma pessoa famosa saiu do nosso meio, né? Jesus está fazendo milagres, está pregando, está anunciando. E Jesus, aqui nesse texto, ele volta lá para a terra onde ele passou a sua infância, e todos ficam naquela expectativa, porque Jesus estava indo para lá. Estavam todos felizes, né? As portas estavam abertas para ele. Então vamos ler, já com esse fundo que passamos, né? Diz assim, no versículo 14, Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama, ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam. Que coisa maravilhosa, né? Todos o elogiavam. Daí ele foi para Nazaré, é a terra dele, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus está chegando na sua cidade. A sinagoga está aberta para ele. Quando ele entra na sinagoga, o rabi dá o livro para ele, o livro do profeta Isaías, ele lê. E Jesus, então, ele vai preparar uma mensagem. Eu fico imaginando, né, que ele quando lê, por que será que ele para justamente e proclamar o ano da graça do Senhor quando ele lê? O que diz logo em seguida? Em Isaías. Não, porque Jesus não leu o resto. Eu vou falar o resto para os irmãos. Ele parou bem no lugar certo, né? Lá em Isaías está escrito, proclamar o ano da graça do Senhor e o dia da vingança. Jesus nem leu isso, tá? Ele foi só até ali, falando da graça, falando do amor, né? Falando que ele veio para pregar, que o Espírito Santo estava sobre ele. E no versículo 20 diz assim, então ele fechou o livro, devolveu ao assistente, assentou-se na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Ele está falando, olha, a promessa se cumpriu. Versículo 22, olha, todos falavam bem dele. E estavam admirados com as suas palavras de graça que saíam dos seus lábios.
Mas perguntavam, não é esse o filho do José? Eles começaram a pensar assim, esse cara aí a gente conhece, é o filho de José. Jesus lhes disse, é claro que vocês me citarão esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faz aqui na sua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele, digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito na sua terra. A coisa começa a mudar, né? Mas quando Jesus vai no cerne da sua mensagem, como a sua mensagem não se coadunava com a expectativa do povo, porque ele começa a dizer assim, continuou ele, versículo 25, asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Serepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel, no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Quando Jesus começa a pregar e a dizer a graça de Deus atinge a viúva de Serepta, embora tinha muitos judeus lá, muitas viúvas judias, o Senhor escolheu aquela viúva que morava lá no meio do povo pagão, em Serepta, na terra de Jezabel, na terra de Baal. O povo começou, epa, ele não está pregando o que a gente quer ouvir. O que eles queriam ouvir? Eles queriam ouvir que a salvação era só para eles. Eles queriam ouvir que os judeus estavam salvos e o resto estava perdido. Eles queriam dizer que eles tinham a revelação e ninguém mais poderia ter. Mas Jesus fala, olha, é o seguinte, o Espírito do Senhor está sobre mim e me enviou para anunciar. E olha, lembre-se bem, na época de Elias, tinha muita viúva no meio de Israel, do povo de vocês, mas o Senhor salvou e curou e visitou a viúva lá de Tiro. Povo pagão, povo idólatra, povo da feitiçaria, povo do pecado. E ele continua dizendo, no versículo 27, também havia muitos leprosos em Israel. Versículo 27, no tempo de Eliseu, o profeta, todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Entendem? Eles olharam, mas como? Você é aqui dessa terra, é o filho lá da Dona Maria, é o filho do seu José, e vem aqui afrontar a gente, vem pregar na sinagoga e falar que a salvação vai atingir esses. Os irmãos perceberam que a palavra de Deus, muitas vezes a reação é guerra. Por isso que eu fico muito assustado quando a gente prega a palavra de Deus e todo mundo bate palma. Né? Que palavra maravilhosa, pastor, a sua palavra foi rema para mim, me dá um abraço. Com Jesus acontecia meio diferente, né? O que aconteceu com ele? Versículo 28. Quando ele pregou isso, esse sermão, todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Os irmãos estão percebendo a reação do povo à palavra de Deus. Se você for pregar a palavra de Deus, você prefere tapinha nas costas ou ser levado para ser jogado no precipício? Bia, o que você escolhe? Irmã, que bênção! Eu nunca ouvi palavra tão ungida e poderosa. Ai, me dá um abraço! E a pessoa vai continuando nos seus pecados, continua no seu preconceito, porque Jesus quebra um preconceito aqui. Jesus quebra a ideia de que somente aquele povo era santo. E Jesus diz, não,
O meu pai tem povo espalhado para tudo quanto é canto desse planeta. E não é gente boa, não. Ele escolhe leproso e feiticeiro para salvar. A primeira coisa que a gente aprende sobre os efeitos da palavra de Deus é que muitos, ao ouvirem a genuína palavra de Deus, tornam-se inimigos da palavra de Deus, inimigos de Deus, inimigos do povo de Deus, a ponto de Jesus, no primeiro sermão que ele pregou na sua própria terra, aonde todos o conheciam, e aonde ele tinha sido criado, tendo aprendido ali a profissão do seu pai, José, aquele povo intentava atirá-lo do precipício. Eu sei que quer ser pregador, né? Nossa, um pregador bom é aquele que é exaltado entre as nações, exaltado na terra, glorificado e adorado, ou crucificado. Segunda reação que nós encontramos na Bíblia, reação a ouvir a palavra de Deus, nós encontramos ainda lá em Josué, na continuidade daquele texto, né? No capítulo 9, nós lemos 1 e 2, agora vamos ler o 3. Diz assim: e os moradores de Gibeon, ouvindo, está grifado de novo, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: talvez habitais no meio de nós, como, pois, faremos acordo convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhes Josué: quem sois vós e de onde viestes? E lhes responderam: os teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, ouvimos, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, a Sion, rei dos hebreus, a Og, rei de Bazã, que estava em Asterote. Vamos resumir essa história. Tinha um povo lá, os gibeonitas, que quando viram que o exército de Deus estava chegando, eles disseram: vamos enganar esse povo. Colocaram roupa velha, cheia de poeira, sapato velho, sandália velha, né? Fizeram de conta que estavam vindo de longe, fizeram lá os seus animais ficarem suados, pegaram um pão embolorado, né? Deram um jeito lá, pegaram trapos, né? E chegaram para Josué e disseram a Josué: faz um acordo conosco, faz um juramento aí de que não fará nada, que nós viemos lá de longe para fazer parte do povo de Deus. A gente veio lá de longe, porque nós ouvimos tudo aquilo que Deus Todo-Poderoso fez, como Ele libertou, o que Ele fez no Egito, o que Ele fez com os reis, como deu vitória a vocês, e nós estamos aqui. E a Bíblia diz que Josué não consultou ao Senhor, né? E daí sabe o que Josué fez? E todos os líderes? Fizeram um acordo com esse povo e disseram assim: nós juramos que nós não vamos tocar em vocês.
3 dias depois, Josué descobriu que o povo era dali mesmo. E daí Josué chegou para eles e falou: por que vocês fizeram isso? Porque nós ouvimos como Deus é poderoso, a gente teve medo e pensou, é melhor se aproximar desse povo. E daí eles vieram com astúcia, com mentira, com engano, numa aproximação interesseira. E Josué falou o quê? Tudo bem, nós fizemos o juramento, e se a gente quebrar esse juramento, nosso Deus não vai se agradar. Porém, vocês serão nossos servos, lenhadores aqui na terra. Vocês vão pegar lenha, vão carregar os vasos de água para a gente. Vão ficar aqui junto, mas serão tratados assim. Será que existe isso hoje em dia? Aproximação interesseira do povo de Deus? Aproximação através de enganos, de embustes. Aproximação porque vê alguma vantagem. Nós temos muitas igrejas que crescem porque prometem algum tipo de vantagem para a pessoa. Porque nós falamos agora dos batistas, né? Qual o único meio de entrada para ser membro de uma igreja batista? Conversão. Quando a gente descreve quem são os membros das igrejas batistas, são pessoas convertidas ao Senhor, regeneradas, lavadas e transformadas. Se supõe que cada membro da igreja é alguém que teve um encontro com Jesus, um encontro transformador, um encontro de fé, um encontro que liberta, um encontro que faz a pessoa viver uma vida diferente. E ele dá testemunho desse encontro através do batismo, entrando conscientemente no meio do povo de Deus. E toda aproximação interesseira, porque está se pregando a prosperidade, porque estão dando cestas básicas, porque são tipo gibeonitas, mentindo. Eu nunca me esqueço de um casal, onde o pastor, todo mundo conhece aqui o pastor Dietrich, né? O pastor Dietrich falou assim: eu não vou fazer o casamento de vocês, porque vocês, o seu namorado, ele não é convertido. Como é que você é uma convertida vai casar com alguém que não é convertido? E daí, o gibeonita, o que ele fez? Ele mentiu. Ele chegou e disse: não, eu me converti. Eu estou participando dos retiros espirituais. Eu estou vindo na igreja todos os domingos. E daí o que aconteceu? Ele foi batizado nas cavas. Na época ainda como é que é o nome daquele irmão? Afonso, né? Foi batizado. Depois que foi feito o casamento, quantas vezes mais ele foi para a igreja? Alguém pode chutar aqui? Nenhuma. O pastor Dietrich, preocupado, foi visitar. E na primeira visita, o jovem, agora casado, conseguiu o que ele queria, porque a aproximação era interesseira. Se escondeu dentro do guarda-roupa, para não atender ao pastor. Isso é aproximação interesseira. E Jesus fala sobre isso. Vamos abrir a nossa Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 25. O que diz lá? João 6, 25. Todos podem encontrar aí. Diz assim: quando o encontraram do outro lado do mar,
perguntaram-lhe: mestre, quando chegastes aqui? E olha o que Jesus responde. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus falou: olha, multidão, vocês estão vindo atrás de mim? Cada comida, eu acabei de multiplicar os pães, né? É por causa disso. Tem gente que é muito... me critica, porque eu aprendi com Jesus que às vezes a gente tem que responder na lata, né? Acho que fosse hoje em dia, né, a multidão vindo por interesses espúrios, os pastores diriam: que bom que vocês vieram, né? Muito bom, sentem e tal, tem envelope ali para os dízimos. Mas Jesus não, o que ele falou? Vocês estão vindo por causa do pão. Vocês não estão vindo por minha causa, é por causa do pão. E daí Jesus continua dizendo, no versículo 27, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Jesus não era adepto da aproximação interesseira, né? No versículo 28 ele diz: então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Todo mundo que é interesseiro, que tem uma aproximação interesseira, não consegue se dobrar à graça e o amor de Deus. Ele acha que tem que fazer alguma coisa. Pensa em termos de obras. E Jesus pegou e disse assim, Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. A obra de Deus é crer. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão do céu. Aqui havia aquela questão da religiosidade, né? Aquele povo que seguia por interesse, chegaram para Jesus e falaram: olha, Moisés deu pão para a gente também, para os nossos antepassados. E Jesus diz assim, declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Jesus é o pão. E ele continua: aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Daí sabe o que eles começaram a dizer? Olha só o que diz o 42 lá. E diziam: esse não é Jesus, o filho do José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha só. Jesus, ele está dizendo: ó, se você vem por outro motivo que não seja ele próprio, você não entendeu nada. E não foi Moisés, porque ali havia uma questão da religiosidade daquela época. Tanto que Jesus faz uma crítica profunda. Vamos lá para o capítulo 5, versículo 39. A Nova Versão Internacional, ela deixa isso muito claro. É uma versão muito boa. Diz assim, 5:39.
Vocês estudam, está falando para os fariseus, está falando para o povo judeu, está falando para os religiosos, está falando para os rabis, está falando por todos aqueles que querem se sustentar na base da lei, e rejeitando o pão do céu, rejeitando a graça. Jesus fala assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas você tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem a vida eterna. Jesus está fazendo a crítica de que eles sabiam decorar a Bíblia. Eles estudavam a Bíblia. Eles eram profundos ali em buscar cada tio, cada letrinha. Mas eles esbarravam numa coisa. No quê? Eles não queriam Jesus. A aproximação era por causa do pão. A aproximação era por causa dos milagres. A aproximação era pelos interesses espúrios. Assim como lá em Josué, vamos voltar lá para Josué, no capítulo 9, a aproximação era interesseira. Eles foram mentindo a respeito de tudo e acabaram sendo poupados, os gibeonitas, no caso lá de Josué, né? Mas será que não foi bom? Afinal, foi um povo que foi poupado, né? Sem conversão, mas poupado. Foi bom ou não? Porque Deus tinha determinado que deveriam ser eliminados, porque a ira de Deus já tinha transbordado sobre aquele povo que tinha rejeitado absolutamente a Deus. E quando Josué faz aquele pacto, ele abriu a porta para quê? Para uma convivência. O que essa convivência produz? Eles trouxeram para o meio do povo seus costumes, seus ídolos, suas ideias, e contaminaram o povo de Deus, pervertendo a fé. Na igreja, isso também pode acontecer, né? Nós falamos agora há pouco que a porta de entrada para ser membro da igreja é o quê? Conversão. Quando não é, irmãos, as portas estão escancaradas. E tudo aquilo que a Bíblia fala, porque a Bíblia fala com clareza, né? Que não herdarão o reino dos céus. Temos lá 2 cidades, e mais a periferia daquela cidade, a gente falou semana passada, que foi destruída por causa desse pecado. Quando você abre as portas, quando você escancara as portas, a gente esquece que Jesus mesmo falou que a porta é estreita, o caminho é apertado, poucos passam por esse caminho. Josué permitiu essa aproximação interesseira, que contaminou o povo. E finalmente, irmãos, efeitos de ouvir a palavra de Deus. O primeiro efeito, qual era mesmo? Guerra. O segundo efeito, aproximação interesseira, que é os benefícios daquele povo. Agora, tem o terceiro efeito de quem ouve a palavra de Deus, é o efeito que foi causado em Raabe. Vamos ler novamente, né? O que Raabe disse? Raabe era uma prostituta, estava morando lá em cima do muro, e a cidade seria invadida, muito embora fosse uma cidade murada. Foram 2 espias lá, se hospedaram na hospedagem de Raabe, e ela escondeu os espias, e num dado momento ela disse assim: e disse aos homens,
Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Isso é Raabe falando. Eu gosto disso. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Os irmãos sabem por que o deserto virou um grande cemitério para todos aqueles que saíram do Egito, debaixo da liderança de Moisés? Sendo que entraram na terra prometida Josué e Calebe, e aqueles que nasceram no deserto, mas aqueles que saíram do Egito, foram enterrados, e ficaram 40 anos vagando, por causa da incredulidade. Eles não creram no Senhor. Mas Raabe, o que ela diz? Eu sei que o Senhor vos deu essa terra. Ela tinha mais fé do que todos aqueles que saíram do Egito. Aqueles que saíram do Egito com a promessa de Deus de que habitariam na terra prometida, não creram. Apenas Josué e Calebe creu. Mas aquela mulher estrangeira que morava em Jericó, que era uma prostituta, ela creu. E por que ela creu? Ela disse, bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Por que ela sabia? Porque temos ouvido. Ela ouviu o mesmo que os gibeonitas, ela ouviu o mesmo que aquele povo que fez guerra contra o povo de Deus. Ela ouviu as mesmas coisas, só que o efeito na vida dela foi totalmente diferente. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e que o fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sião e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Ela cria, ela confiou em Deus, ela ouviu a mesma coisa, só que aquilo foi misturado com fé. E ela diz assim, agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que como usei de misericórdia para convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa do meu pai. Dai-me um sinal seguro. E ela disse, conforme as vossas palavras assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou um cordão escarlate e pôs na janela. Símbolo da graça, do amor, da misericórdia de Deus. Irmãos, às vezes a gente fica pensando, né? Por que será que os efeitos são tão diferentes, se a palavra é a mesma? Existem pessoas que estão em guerra com o Evangelho, estão em guerra com a igreja, estão em guerra com o povo de Deus, porque ouviram a mensagem. Existem outros que se aproximam sorrateiramente. Tem um partido, eu esqueci o nome dele, Partido P. Esse partido, ele está se aproximando das igrejas, está se aproximando, está rezando o Pai Nosso nas suas convenções. Os irmãos acreditam? Suas delegadas estão se vestindo de assembleianas. Que astúcia! Que astúcia! Que mentira! Que tentativa de aproveitar-se do povo de Deus.
as pessoas ouvem a mesma palavra. Alguns fazem guerra, alguns se aproximam por interesses espúrios. Vemos exemplos abundantes por aí, né? Eu vim buscar a minha bênção. Se tão somente soubessem que a bênção já é o próprio Senhor Jesus e que nada supera essa bênção. Em João 6,60, diz assim que Jesus falou, olha, eu sou o pão que desceu do céu. Ele diz assim, eu lhes digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Versículo 53. No 54 diz, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus estava falando, você tem que participar de mim. Você tem que me receber. Você tem que ser um comigo. Você tem que crer. E no versículo 60 diz o quê? Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? E muitos o abandonaram. Feche seus olhos. A palavra de Deus é o aspecto mais sério de quem quer ter um real compromisso com Deus. Porque a palavra é viva e eficaz. É uma palavra que salva, mas é uma palavra também que condena aqueles que a rejeitam. E a Bíblia diz que Deus se revelaria àquele que treme da minha palavra. As reações à palavra são diferentes. E dependendo da reação à palavra, será o destino da sua alma, da sua vida. Jesus, ele quando se apresenta, ele é o Logos, ele é a palavra. No princípio era o Logos, no princípio era o Verbo, no princípio era a palavra. E se o teu compromisso não for ardente com a palavra, a ponto de dizer que você come do sangue, come do pão e bebe do sangue, como é administrado na ceia do Senhor como simbolismo, você está longe do Senhor. Que você possa receber a palavra, gostoso no coração, como Zaqueu, como aqueles que creram e seguiram com o Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado porque temos esse privilégio tremendo de termos a Tua palavra, de podermos ler a Tua palavra, de podermos estudar a Tua palavra, de podermos receber no coração a Tua palavra, que é viva e eficaz. Nós te louvamos por isso, Senhor. E reafirmamos o nosso compromisso contigo e com a palavra, na dependência do Espírito Santo. Pedimos a Deus que possamos anunciar, cientes de que parte da semente cairá num lugar que não produz, mas que há parte da semente que produzirá. Pedimos então a Tua graça, a Tua bênção, a Tua direção, a unção, a capacitação do Teu Espírito. E a bênção, Senhor, sobre o Teu povo, que saiam daqui proclamando com a vida, com os lábios, a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.